Olá, graças e paz. Mais uma vez aqui, amados. Hoje, trazendo ainda em cima desta oração sacerdotal de Jesus, uma compreensão lógica daquilo que Jesus pediu. E ainda falei para vocês, Jesus, ele ora por si mesmo em prol da sua glorificação junto ao Pai. E depois ele ora pela igreja. E quando ele está orando pela igreja, pelos discípulos, não é? Que era o início da igreja mesmo, ele está orando pela unidade, pela proteção, pela capacitação e pela futura glorificação da igreja. Agora, quando nós paramos para analisar bem este conceito da oração sacerdotal de Jesus, eu quero ler aqui o último versículo do capítulo 17 do Evangelho de João, não é? E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejais neles e neles eu esteja também. Então a gente vai perceber que Jesus ele faz petições nesta oração. Se falar a oração mais poderosa, alguns falam que a oração mais poderosa de toda a Bíblia, aviva, ó Senhor, a tua obra, né? No meio dos anos, faze-a notória. Mas a oração mais poderosa que a gente vai encontrar na Bíblia mesmo é esta oração de Jesus, porque é uma oração de um sacerdote que estava prestes a se oferecer como sacerdote e sacrifício. Sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque, é o que a Bíblia está falando no livro de Hebreus, porque Jesus nem era de linhagem sacerdotal, ele não era levita, ele era da tribo de Judá, mas ele pega alguém superior a Abraão, que é Melquisedeque, para pegar a genealogia de Melquisedeque e o sacerdócio de Melquisedeque. E com isto, quando ele se propõe como sacerdote, todo sacerdote, como eu falei para vocês, primeiro tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados para posteriormente oferecer sacrifícios pelo pecado da nação ou do povo. Mas Jesus ele não oferece sacrifício pelos seus pecados porque ele não tinha pecado. Ele era puro como homem aqui na face da terra. E toda a sua oração ela está em volta ou em torno de si mesmo, buscando este aspecto da sua glorificação, está em torno da igreja, para que de fato a igreja pudesse ter unidade, proteção, fosse capacitada no seu ministério e tivesse em si a capacitação também futura, que seria a glorificação da igreja para alguns quando a vinda de Cristo vier, mas para aqueles que creem no arrebatamento da igreja, eu sou destes que creem no arrebatamento da igreja, quando Cristo vier para arrebatar o seu povo, para levar a sua igreja para os céus. E aí a gente vai perceber que ele, necessariamente, por esta oração, pelo simples fato de ter trazido esta oração do capítulo 17, ele já desconcerta e desconstrói toda uma teologia que se vem fazendo no Ocidente mesmo, mas principalmente no Brasil. Começa nos Estados Unidos, desce para o Brasil, né? E com isto a gente vai perceber aí este conceito teológico da confissão positiva, esse conceito teológico da prosperidade, esse conceito teológico da teologia dos decretos, o crente que decreta, o crente que reivindica suas bênçãos e assim por diante, como se Deus fosse secretário. E Deus ele não está nem um pouco preocupado necessariamente com aquilo que é temporal na vida do seu povo, na vida da própria igreja mesmo. E nesta oração sacerdotal a gente vai perceber justamente isso. Se falar, bom, o cristão ele
pode passar fome? Ele pode passar fome. Paulo diz que ele sabia tanto ter em abundância como a padecer necessidades também. Então, se ele sabia e se ele escreve isto, ele está escrevendo para a orientação, para o nosso aprendizado também. Mas é muito raro um cristão passar fome, porque a igreja, na sua unidade, ela já está gerando todas as possibilidades para a manutenção daqueles que estão sendo menos favorecidos de forma financeira. Mas e estas campanhas que se fazem por aí para prosperidade, para abrir o meu negócio próprio, para ser um empresário bem-sucedido, para que eu possa, de fato, trazendo a referência do Velho Testamento, em Deuteronômio, que é nem para a igreja, para a nação de Israel, para que eu não seja posto por cauda, mas por cabeça, não é? Quando está falando isso, é para a nação de Israel, não é para a igreja. E estes tipos de orações que acontecem por aí, estes tipos de movimentos, esse tipo de clamor por prosperidade financeira, estes testemunhos que a gente sempre liga a televisão de madrugada aí, está assistindo e ouve, né? Eu era pobre, era desempregado, não tinha nada, depois que fiz campanha, Deus me prosperou, sou empresário bem-sucedido, moro num condomínio fechado, tenho carros importados, não devo ninguém e tenho ali 30 funcionários. A princípio, este que está fazendo esta oração e que está trazendo este testemunho, com certeza, nenhum funcionário dele pode ser cristão, porque se é cristão, está sendo funcionário deste patrão, e esse patrão foi prosperado por Deus, foi próspero, não é? E o Deus o prosperou mediante a campanha que ele fez na igreja. Este funcionário dele, então, está em maus lençóis por duas circunstâncias. Primeiro, porque o próprio patrão não mostrou para ele caminho das pedras. Então, vai fazer campanha para prosperar e não seja meu empregado, seja um patrão, junto comigo. Tenha metade das minhas ações na minha empresa. Então, isso não existe, né? E o outro motivo é que se continua sendo empregado é porque não tem fé para fazer esse tipo de campanha. E aí, quando a gente pega essa oração sacerdotal, a gente vai compreender justamente isto. É que Jesus ele não está orando e nem pedindo por prosperidade temporal. A temporalidade deste mundo, Jesus não está preocupado com ela. Eu falei ainda outro dia para vocês, e pus até no status aí de rede social, que se a gente confunde a eternidade com a temporalidade deste mundo, a nossa fé está carunchada. E se tem uma coisa que não pode acontecer em nós é termos uma fé carunchada, então Jesus ele não pede prosperidade temporal para a igreja, Jesus não pede prosperidade temporal para os discípulos. E com isto, se a gente pegar bem invertendo o processo, então a gente pega, Jesus não pede prosperidade temporal nem para os discípulos, os 12, né, e aqueles que vêm primeiro mesmo. E quando a Bíblia está falando que estava em torno, próximo de 500 pessoas, quando ele está tendo sua ascensão aos céus, então 40 dias depois que Jesus vai para o céu mesmo, os 50 dias, que é Pentecoste, posteriormente, então 50 dias, 40 dias de ministério terreno e assim por diante, que ele está tendo a sua ascensão aos céus, a Bíblia deixa entender que tinha próximo de 500 pessoas, e Paulo fala das quais alguns ainda vivem hoje, né? Naquele tempo ainda. Todos estavam ali já sabendo desta missão, olhando Jesus, tendo a sua ascensão para os céus, voltando para de onde ele veio, e todos sabiam que a militância do Evangelho seria uma militância para proclamar o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, não pregar nada deste mundo. E Jesus, quando despede os 12 de 2 em 2 e depois os 70 discípulos de 2 em 2, ele está falando, olha, não leve alforje, não leve 2 túnicas, não leve mantimento, a casa que você chegar ali você come, você dorme. Se tiver paz, você ministra a sua paz. Se não te receber, você sacode até os pés da poeira daquele local ali, mostrando que o cristão ele não tem que se preocupar com esta possibilidade de ser próspero dentro do ponto de vista temporal, mas a sua prosperidade está na eternidade. Ou seja, qual é a prosperidade do cristão? A vida eterna em Cristo Jesus.
Ao invés disso, Jesus ele ora por santidade, ele ora por unidade, ele ora por proteção e ele ora pela reunião dos santos nos céus. Unidade e o conhecimento do amor do próprio Jesus. E assim, irmãos, que estava na pessoa de Jesus, mas que estava na pessoa de Deus. Então Jesus é objeto do amor de Deus e Jesus, a Bíblia diz, em tendo-nos amado, nos amou até o fim. E ele vai à cruz pelos nossos pecados. Ele depois fala no João 14 mesmo que ele enviaria o Espírito Santo para nos consolar, não para nos prosperar financeiramente. E assim, esta oração ela é justamente para isso, é para a unidade, é para a santificação, é para a unidade, para a proteção, é para a capacitação, a fim de que a igreja de fato cumpra o seu ministério na face da terra e para a glorificação final da igreja. E Martin Luther King, pastor batista, aí que fez uma militância muito forte nos Estados Unidos em cima do apartheid, né? Ele traz uma frase que diz: não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Então você é cristão e você não tem que ter este coração avaro ou cheio de avareza, porque Paulo diz que toda avareza é idolatria. E toda idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Você é cristão para proclamar o reino de Deus, para viver pela graça de Deus e para anunciar a glória de Deus. E saber que se você proclama, se você anuncia, é porque você tem esperança e para esperar a vinda de Cristo para buscar a sua noiva, buscar a igreja. E com isso eu quero te chamar para o desenfado do querer estar militando por bens patrimoniais ou por prosperidades temporal ou temporã, não é? E quero te chamar para militar sim pelo reino e por sua justiça. E com isso eu quero deixar mais uma vez aqui para vocês esta reflexão deste quadro Café com Reflexão e deixando aí beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados. Fiquem na paz.